Estamos dando início à nossa quarta aula do nosso mini curso com técnica de protocolo para harmonização facial. Nessa aula nós vamos falar de como trabalhar a linha de papada. Então eu vou demonstrar para vocês aqui uma forma muito prática de trabalhar a linha de papada. Lembrando que quando a gente vai trabalhar a flacidez do tecido da linha da papada, é muito comum observar alguns profissionais confundir às vezes o jato de plasma quando a cliente tem excesso de gordura, tem um tecido muito adiposo nessa região. Então o jato de plasma em si, ele não vai reduzir gordura, ele vai reduzir o excesso de flacidez. Então é muito comum com o derretimento celular, o envelhecimento, o paciente, o nosso cliente apresentar um excesso de tecido nessa região, fica uma parte flácida. Então, na grande maioria dos casos, tá? A gente selecionou essa aula, porque na grande maioria, o nosso excesso de pele tá aqui. Eu vou marcar com lápis dermatográfico preto, que vai ficar mais fácil da gente entender a região aonde apresenta a maior quantidade de tecido flácido. Geralmente é essa região aqui. Então, como trabalhar o direcionamento e a redução do tecido dessa região? É muito comum quando a cliente vem fazer uma técnica de harmonização para a papada, ela já apresentar algum tipo de flacidez na linha da marionete. É claro que eu costumo trabalhar a linha da marionete antes, mas é possível a gente também trabalhar uma técnica de papada e linha da marionete. Então imagine que eu tenho aqui, na cor preta, a flacidez do tecido aqui, tá? Para a técnica de papada, e eu tenho aqui a linha da marionete mais marcadinha, aquele derretimento onde o maxilar, ao invés de desenhar, ele vem dar uma barriguinha aqui na linha de flacidez antes de continuar. Como que a gente vai executar um projeto para harmonização facial? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que no projeto nós vamos direcionar todos os pontos para essa região aqui, ó, como se fosse aqui, ó, o pé da orelha. Então, todos os nossos pontos vão ser direcionados para cá. Então, daqui eu irei abrir um arco somente de linha de papada. E ele vem exatamente até o meio. Lembrando que a gente vai repetir esse desenho do lado de lá. Quando a minha cliente não tem a linha da marionete, a gente vai fazer o tracionado direto. Então, só para vocês entenderem, ó, se for só linha de papada, nós vamos fazer o tracionamento direto do tecido. Mas suponhamos que a nossa cliente tem sim aqui uma certa flacidez na região da linha das marionetes. Deixa eu marcar novamente aqui. Então, nós vamos trabalhar com duas técnicas de pinça. Uma para cima e uma para baixo. Então, se eu for trabalhar a técnica para marionetes e linha da papada, nós vamos fazer duas linhas de pontuação. Então, eu vou marcar aqui uns 2 ou 3 milímetros abaixo da minha linha de flacidez. E antes de começar a fazer a pontuação da linha da papada, os meus pontos vão começar na parte superior da linha da marionete, porque o meu objetivo aqui é direcionar o tecido para cima e nesse ponto da papada direcionar o tecido em direção à orelha. Então, os meus pontos vão começar de cima, ó, nos pontos maiores aqui, até chegar
na linha que eu dimensionei aqui de flacidez da linha das marionetes. Aqui eu tô fazendo mais longe para o ponto ficar claro, tá? Mas nós vamos fazer na hora de realizar o procedimento 1 para 2. Lembrando que 1 para 2 é, vou marcar aqui, ó, um ponto, vou marcar mais pra cá, um ponto, 2 espaços e novamente um ponto, tá? Então, nós vamos trabalhar dessa forma na linha das marionetes. Finalizei a linha da marionete, eu vou começar a pontuação da linha da orelha até o meu ponto de flacidez. Só que quando eu tenho muita flacidez nessa região, eu vou fazer uma delimitação aqui para mostrar onde eu quero fazer o direcionamento e onde eu quero maior retração do tecido. Então, os meus pontos vão começar da linha da orelha e vão até a linha que eu dimensionei ali, onde começa a flacidez com mais intensidade, onde eu tenho mais tecido flácido. Então, eu faço a pontuação, eu dimensionei até aqui, como se o meu cliente tivesse bastante excesso de pele aqui. Então, aqui, nessa região, eu continuo trabalhando 1 para 2. Porém, quando chega nessa região, onde eu vou ter maior tecido flácido, eu vou trabalhar um ponto para um ponto. Eu vou diminuir o espaço, um ponto, um espaço, um ponto. Então, aqui eu vou trabalhar com a pontuação de 5. Lembra que a gente já falou em aulas anteriores que quando eu dimensionar a pontuação em 5, eu vou ter mais retração direcionada centralizada. Então, aqui eu vou trabalhar, deixa eu marcar aqui, ó, 5 pontos, que é onde apresenta maior flacidez do tecido, 5 pontos. E aqui é direcionado, que começa do ponto de arqueamento, eu decidi 2 aqui, para a linha de região de papada e marionete. Suponhamos que a minha cliente não tem a linha marcada da região da linha das marionetes. Ela só vai vir fazer a papada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar essa parte do projeto. Notem. Eu vou ignorar e vou fazer somente a pontuação direta, como se eu estivesse trabalhando somente linha de papada. Então, meu desenho vai ser linha contínua e a pontuação, ela continua até chegar nessa região que vai ser 5. Então, aqui vai ser um ponto, espaço para 2, do pezinho da orelha até chegar na parte que a gente delimitou com maior tecido flácido. Na parte onde é tecido flácido, eu vou criar 5 pontos. David, de onde eu começo 5 pontos? Da beirinha, da pontinha? Quando eu vou trabalhar com técnica de 5 pontos, geralmente eu começo do meio e vou espalhando os 5 pontos em formato de flor até ele preencher. Então, pode começar os 5 pontos de maneira centralizada até preencher todo o quadrante. Lembre-se que a gente vai realizar o mesmo projeto que está desse lado, nós vamos espelhar para esse lado, tá? E sempre que trabalhar a linha da marionete, tome muito cuidado para não descer a pontuação e iniciar um processo inflamatório descontrolado por conta de atuar em um campo muito extenso, tá? Então, a linha da papada em si só já é uma área bem extensa e deve ser trabalhada sozinha, tá ok? Então, fica aqui a técnica para a gente trabalhar a flacidez tecidual de linha de papada, né? Conhecido também como lifting de papada, mesmo que o lifting de pescoço. A aula de lifting de pescoço é a nossa próxima aula, é o nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar de como trabalhar a diminuição da flacidez e direcionamento de tecido nessa região. Então, essa região aqui, papada, e a gente fez uma demonstração de como unir a técnica de papada junto com a flacidez aqui da linha das marionetes.
Encontro vocês na próxima aula.